Eu tinha 15 anos quando descobri que alguém estava controlando cada movimento da minha vida digital. Cada site que eu visitava, cada mensagem que eu enviava, cada pessoa com quem eu tentava falar. E o pior? Essa pessoa dormia no quarto ao lado do meu. Mas antes de te contar quem era, preciso que você entenda como tudo começou. Porque talvez esteja acontecendo com você agora e você nem percebeu ainda. Tudo começou de forma tão inocente que parecia até cuidado. Sabe quando alguém se preocupa com você? Quando fala sobre os perigos da internet, sobre quanto tempo você passa online, sobre como a tecnologia pode ser perigosa para adolescentes? Era exatamente assim. Parecia proteção, parecia amor. E foi exatamente por isso que demorei tanto para perceber que era uma prisão. A primeira vez que senti que algo estava errado foi numa terça-feira normal. Eu estava no meu quarto tentando enviar uma foto para minha melhor amiga no Instagram. A mensagem simplesmente não saía. Aquele círculo girando, girando, girando. Pensei que era a internet. Reclamei em voz alta. A resposta que veio do corredor foi imediata. Deve ser problema na operadora, depois eu verifico. Parecia tão normal, tão prestativo. Eu nem imaginava que essa pessoa estava mentindo, que o problema não era a operadora, era ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar em quantas vezes sua internet falha só com você? Quantas vezes suas mensagens demoram para enviar enquanto todo mundo em casa está conectado normalmente? Quantas vezes você tenta acessar um site e ele simplesmente não carrega? A gente xinga a operadora, xinga o celular, xinga a tecnologia. Mas e se alguém estiver fazendo isso de propósito? Escreve aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Porque quando você começa a prestar atenção, os sinais ficam impossíveis de ignorar. Os meses foram passando e as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Minha internet simplesmente parava de funcionar às 10 da noite, todo dia, no horário exato. Eu reclamava, claro. A resposta sempre era a mesma. É para você dormir melhor, adolescente precisa de limite. Minha mãe concordava, e eu ficava ali, frustrada, mas pensando que talvez fosse uma regra chata de adulto, só isso, uma regra irritante, mas feita com boa intenção. Eu não sabia que aquilo era só o começo. Depois vieram os bloqueios. Sites que eu acessava todo dia simplesmente pararam de funcionar. Redes sociais travando, aplicativos que não abriam, vídeos que não carregavam. E sempre tinha uma explicação técnica, sempre tinha uma justificativa que parecia fazer sentido. O roteador está com problema, vou ligar para a operadora, deve ser vírus no seu celular. Mentira atrás de mentira que eu engolia porque confiava, porque quando alguém mora com você, quando divide o mesmo teto, a mesma mesa, você não imagina que essa pessoa possa estar te sabotando silenciosamente. Foi minha melhor amiga quem começou a estranhar de verdade. Ela me mandava mensagens e eu demorava horas, às vezes dias para responder. Me convidava para coisas e eu nunca aparecia. Posts que eu teoricamente tinha feito, ela não via. Conversas inteiras que aconteciam no grupo, eu não participava. A gente começou a se distanciar. Ela achava que eu estava ignorando ela. Eu achava que ela estava me deixando de lado. Nenhuma de nós entendia que havia uma terceira pessoa no meio dessa amizade, decidindo o que eu podia ou não ver. Quantas amizades você já perdeu por mal-entendido digital? Quantas vezes você achou que alguém estava te ignorando quando, na verdade, as mensagens simplesmente não estavam chegando? Para nos comentários agora, você já foi acusado de ignorar alguém quando tinha certeza que tinha respondido? Porque essa é uma das formas mais cruéis de controle digital. Fazer você parecer o vilão quando você é a vítima. As notificações começaram a falhar. Mensagens importantes chegaram com horas de atraso, chamadas de vídeo caíam no meio, trabalhos de escola que eu tentava enviar não saíam. Minha vida digital estava sendo estrangulada aos poucos e eu achava que era só azar, só tecnologia sendo tecnologia, só o universo conspirando contra mim. Nunca passou pela minha cabeça que era controle, que era intencional, que alguém estava orquestrando o meu isolamento digital com a precisão de quem sabia o que estava fazendo. E então começaram as perguntas. Perguntas que pareciam apenas curiosidade. Com quem você estava conversando agora há pouco? O que você estava vendo no celular? Por que tentou acessar esse site? Eu ficava confusa. Como essa pessoa sabia? A resposta sempre vinha com naturalidade.
Apareceu uma notificação aqui no meu celular, é do sistema de segurança da rede. Parecia tão técnico, tão legítimo. Eu era jovem, não entendia dessas coisas. Engoli mais essa mentira. A tensão em casa começou a crescer. Brigas que eu ouvia através das paredes, meu nome sendo jogado nessas discussões. Acusações de que eu era rebelde, de que estava acessando conteúdo inapropriado, de que conversava com pessoas estranhas na internet. Minha mãe me questionava, preocupada. Eu negava, completamente perdida, porque não estava fazendo nada disso. Mas havia provas, listas de sites, históricos de acesso, horários registrados. Como eu ia argumentar contra dados, contra tecnologia, contra evidências que eu nem sabia que estavam sendo coletadas? Se você está começando a suspeitar de algo na sua casa, deixa um comentário. Não precisa dar detalhes. Apenas escreve, eu também percebi. Porque às vezes a gente precisa saber que não está louco, que não está inventando, que tem outras pessoas passando pela mesma coisa. Percebi que eu estava sendo isolada de verdade quando marquei de sair com as minhas amigas num sábado. Confirmei no grupo, combinei horário, lugar, tudo. Cheguei no ponto de encontro, esperei. Meia hora. 1 hora. Ninguém apareceu. Voltei para casa arrasada, me sentindo a pessoa mais patética do mundo. Mais tarde, uma amiga me ligou do telefone fixo da casa dela, preocupada. Disse que eles tinham desmarcado no grupo porque alguém tinha falecido na família de uma das meninas, que mandaram mensagens explicando que eu tinha visto, até tinha reagido com o coração na mensagem. Meu sangue congelou. Eu não tinha visto nada, não tinha reagido a nada. Alguém tinha feito isso por mim. Alguém tinha acesso às minhas conversas e estava respondendo como se eu fosse. Foi quando eu tentei falar com meu pai biológico que tudo desmoronou. Eu estava desesperada, precisava de ajuda, precisava de alguém fora daquela casa. Mandei mensagens, tentei ligar, nada funcionava. Tudo caía, tudo falhava, tudo desaparecia. No desespero, peguei o celular emprestado de uma colega na escola. Consegui falar com ele. Meu pai estava preocupadíssimo. Disse que tinha tentado me ligar dezenas de vezes nas últimas semanas, que mandou mensagem todo dia, que achou que eu estava brava com ele, que não queria mais contato. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Olhei meu celular, nada. Nenhuma chamada perdida do meu pai, nenhuma mensagem. Ele tinha sido completamente apagado da minha vida digital. E foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Voltei para casa naquele dia com as mãos tremendo. Esperei o momento certo. Quando a pessoa responsável por tudo isso saiu de casa, entrei no escritório. O notebook estava lá, como sempre, aberto na mesma página. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar, mas precisava saber, precisava ver com meus próprios olhos. Era o painel administrativo do roteador e lá estava tudo. Uma lista com todos os dispositivos da casa. O celular da minha mãe, livre, sem restrições. O celular dele, obviamente sem nenhum controle. E o meu, com um ícone de corrente ao lado. Cliquei com a mão tremendo e o que eu vi foi a pior confirmação que eu poderia ter. Todos os sites que eu tentava acessar, bloqueados. Horários programados para desconexão. Palavras-chave filtradas. Lista de contatos específicos completamente bloqueados. Meu pai estava nessa lista. Minhas amigas mais próximas também. Aplicativos com acesso restrito e o pior, notificações ativadas. Cada vez que eu tentava acessar algo bloqueado, o celular dele recebia um alerta. Ele sabia tudo. Cada tentativa, cada clique, cada busca. Estava tudo ali. Registrado, documentado, controlado. Não era proteção, era prisão digital. Meu padrasto não estava me protegendo. Ele estava me isolando sistematicamente de todo mundo que me amava. Estava me fazendo parecer problemática, rebelde, mentirosa. Estava usando a tecnologia mais básica que existe dentro de uma casa, o roteador de internet, para me controlar completamente. E o mais assustador, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser hacker, não precisa ser gênio da tecnologia. Basta ter acesso ao painel administrativo do Wi-Fi da sua casa. Tirei foto de tudo. Cada configuração, cada bloqueio, cada lista. Usei o celular da minha amiga que ainda estava comigo.
Minhas mãos tremiam tanto que tive que tirar algumas fotos 2, 3 vezes. Mas precisava de prova. Precisava que alguém acreditasse em mim. Mostrei tudo para minha mãe naquela noite. Ela ficou pálida. Tentou encontrar explicações. Talvez seja engano. Talvez ele estivesse realmente tentando te proteger. Mas quando eu mostrei as mensagens bloqueadas do meu pai, quando eu mostrei que ele recebia notificação de cada movimento meu, quando eu mostrei que ele tinha respondido mensagens se passando por mim, algo quebrou no olhar dela. Ela finalmente viu o que eu tinha demorado meses para entender. Isso não era proteção, era abuso. Abuso digital. Violência digital familiar. Controle mascarado de cuidado. Se alguém na sua casa tem acesso total ao roteador e você percebe esses sinais, escreve nos comentários, quero ajuda. A gente vai deixar pinado um comentário com recursos e orientações. Porque você não está sozinho. E isso não é normal. A discussão que aconteceu foi uma das piores coisas que já presenciei. Ele negou tudo no começo. Depois minimizou. Depois admitiu, mas com justificativas. Era pelo seu bem. Você é muito nova. A internet é perigosa. Sua mãe concordou com limites. Mas limites são conversados, são transparentes, são acordados. Não são controles invisíveis, não são bloqueios secretos, não são vigilância obsessiva e definitivamente não incluem bloquear o contato de uma criança com o próprio pai. Naquela noite, minha mãe trocou a senha do Wi-Fi, tirou ele do acesso administrativo. 3 semanas depois, ela pediu para ele sair de casa. Não foi fácil. Ele tentou inverter tudo, se fazer de vítima, dizer que eu tinha manipulado as evidências, que eu era uma adolescente inventando história, mas os registros não mentiam. As configurações estavam lá, impossíveis de negar. Levei meses para reconstruir a minha vida, para reconectar com minhas amigas e explicar o que tinha acontecido. Algumas entenderam, outras nunca mais falaram comigo. Minha relação com a minha mãe ficou abalada. Ela carrega a culpa de não ter percebido antes, de ter confiado nele, de me expor àquilo. Eu carrego a vergonha de ter demorado tanto para falar, para perceber, para agir. A terapia me ajudou a entender que eu era criança, que não tinha como saber, que a responsabilidade nunca foi minha. Mas essas cicatrizes digitais, elas demoram para curar. Eu ainda verifico as configurações do roteador da minha casa compulsivamente. Ainda desconfio quando a minha internet falha só comigo. Ainda tenho esse medo irracional de estar sendo vigiada sem saber. O que aprendi com tudo isso é que violência digital familiar é real e é muito mais comum do que a gente imagina. Não precisa ser aplicativo espião sofisticado. Pode ser o pai que pega o celular do filho e instala traqueador. Pode ser o namorado que pede todas as senhas porque namorado não tem segredo. Pode ser o marido que controla cada centavo que a esposa gasta online. Pode ser o padrasto que usa o admin da rede para isolar uma enteada. Ferramentas simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode usar. E que nas mãos erradas se tornam instrumentos de controle e manipulação. Se enquanto você assistia esse vídeo, alguma coisa ressoou, se você reconheceu padrões, se você está percebendo que talvez não seja coincidência sua internet falhar só com você, investiga. Usa o celular de um amigo e compara. Pede para alguém de confiança verificar as configurações do roteador. Documenta tudo. Tira prints, anota horários, guarda evidências. Porque quando você for pedir ajuda, as pessoas vão duvidar. Vão dizer que você está exagerando, que é paranoia, que é coisa da sua cabeça. Mas se você tiver provas, fica mais difícil negarem. E se você está assistindo isso achando que nunca faria algo assim, que nunca usaria a tecnologia para controlar outra pessoa, eu acredito em você. Mas toma cuidado, porque provavelmente começa pequeno, com só quero saber onde você está para me preocupar menos, com me manda a sua localização ao vivo, é por segurança, com vou colocar uns filtros na internet de casa, é para proteger das coisas ruins. E de repente você cruza a linha. De repente você está invadindo privacidade.
De repente, você está controlando. E a pessoa do outro lado está sufocando, está sendo isolada, está perdendo autonomia. E você nem percebe porque está convencido de que é amor. Deixa aqui nos comentários, você conhece alguém que já passou por isso? Você já desconfiou que estava sendo controlado digitalmente? Compartilhe a sua história, mesmo que seja anônima, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas conseguem identificar e sair dessas situações. E antes de você ir embora, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve no canal Cicatrizes Digitais e ativa o sininho, porque essa é só uma das muitas histórias que a gente precisa contar. Tem a menina que descobriu que o namorado tinha clonado o WhatsApp dela. Tem o rapaz que foi exposto pela própria família com vídeos íntimos. Tem a mulher que foi perseguida digitalmente pelo ex durante anos. São histórias reais, de pessoas reais, que precisam ser contadas para que outras pessoas entendam que não estão sozinhas. Assiste o próximo vídeo aqui do canal, aquele que está aparecendo na tela agora, porque a única forma de combater violência digital é informação, é conhecimento, é entender os sinais antes que seja tarde demais. É saber que o que está acontecendo com você não é normal, não é proteção, não é amor. E olha, se você chegou até aqui e está passando por algo assim agora, respira. Você não está louco, você não está inventando e você não está sozinho. Tem gente que entende, tem gente que passou por isso e sobreviveu. E tem recursos, tem ajuda, tem formas de sair dessa situação. Deixa um comentário, mesmo que seja só um emoji, para a gente saber que você está aqui. A comunidade dos Cicatrizes Digitais é um espaço seguro. E a gente está junto nessa. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, sua vida digital é sua. Ninguém tem o direito de controlá-la. Não importa a desculpa que usem.